Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre processos seletivos que não participam do SISU. Eu faço medicina na Universidade do Estado do Pará, que não tá pelo SISU. Quando eu passei em medicina no ano passado, eu fui aprovado em 4 universidades. Eu vi um comentário, inclusive, que eu achei engraçado, que a menina falou, e é verdade mesmo, depois eu fui olhar, tem gente que inventa isso, né? Fala assim, pega a nota e olha quais universidades passaria, e mesmo não estando inscrita, não tendo realmente sido aprovada, fala, eu fui aprovado em 8 universidades, em não sei quantas. Mas essas 4 que eu fui aprovado, eu realmente participei do processo seletivo, fui chamado, tem o meu nome, tudo documentado lá, a nota que eu tirei e tudo mais. Mas como assim 4 se no SISU só pode uma? E realmente, eu só entrei pelo SISU na UERN, a Estadual do Rio Grande do Norte. As outras 3 universidades, incluindo a UEPA, que é a que eu curso, são processos seletivos que estão fora do SISU. Essas 3 em específico utilizaram a nota do Enem. Uma delas fez um outro cálculo lá, tipo, transformou a nota do Enem em uma outra nota, mas a UEPA, que é a que eu faço, e a UFPA, que é a federal aqui do Pará, elas simplesmente usaram a nota do Enem mesmo, só que um processo seletivo à parte do SISU. E aí, como algumas pessoas me perguntaram sobre como esses processos seletivos funcionam, eu vou falar aqui nesse vídeo. O da UEPA e o da UFPA são parecidíssimos, quase iguais, e tem o que eu participei que foi o da UFSC, lá a Federal de Santa Catarina, que a UFSC ela tem vários processos seletivos, na verdade, ela tem inclusive pelo SISU, tem a prova regional da UFSC, que a pessoa pode fazer o vestibular tradicional, e tem alguns outros processos seletivos para grupos específicos que ou utilizam a nota do Enem ou utilizam a nota lá do vestibular deles. Então, na Federal do Pará e na Estadual do Pará, funciona basicamente da mesma forma. Antes do Enem, na verdade, assim, seguindo o cronograma anual. Mais ou menos em maio é quando começam as inscrições pro Enem daquele ano. Então, provavelmente aqui, agora para maio de 2023, vão começar as inscrições pro Enem 2023. Quando você se inscreve pro Enem, você acaba gerando um número de inscrição. Então, todas as universidades que utilizam a nota do Enem como critério para processo seletivo, mas que não estão no SISU, vão precisar utilizar esse número de inscrição. Qual é a particularidade aqui da UEPA e da UFPA? A inscrição que a gente faz para poder participar do processo seletivo, ela acontece antes da prova. As provas do Enem costumam ocorrer em novembro, né, de cada ano. E, no geral, a UFPA e a UEPA abrem as inscrições para os processos seletivos delas ali para o meio de outubro. Às vezes acontece de começar o período de inscrição e ele terminar depois da primeira prova, por exemplo, do Enem. Mas, no geral, acontece de todo o período de inscrição acontecer antes da primeira prova do primeiro dia do Enem. Na hora que a gente vai se inscrever, a gente coloca lá todos os nossos dados pessoais, os nossos dados de escolaridade, tudo, e o principal, o nosso número de inscrição do Enem. Por quê? A UEPA e a UFPA vão solicitar para o MEC as notas de todo mundo que se inscreveu nesse processo seletivo a partir desse número de inscrição. Então elas recebem a nota de todo mundo que está inscrito e aí o centro de processos seletivos de cada uma dessas universidades faz toda a classificação, tipo o sistema do SISU. Para essa modalidade, quais foram as maiores notas? Aí vai sair lá num dia específico o que a gente chama aqui de listão, justamente essa lista de todo mundo que foi classificado na universidade. Geralmente sai ali umas 2 semanas pós saírem as notas do Enem. Para quem é muito acostumado só com o SISU, esse sistema pode parecer uma coisa muito esquisita, porque assim, como assim eu vou me inscrever num curso e eu só tenho uma opção e eu não tenho como saber como é que eu fui na prova antes, eu não sei nem a minha nota e tudo mais. Mas a jogada é basicamente essa. A universidade entende que você vai se inscrever naquele curso porque você quer fazer aquele curso independente. E aí, ela sabe que você vai fazer a prova, quando sair o resultado, ela vai pegar esse resultado e vai utilizar para classificar. Não é para você ter esse controle de fato se você vai jogar aqui ou aqui, se você vai mudar ou não. Realmente, essa para muitas pessoas é uma desvantagem em relação ao SISU, mas é assim que funciona. Na UEPA e na UFPA tem uma particularidade que é a existência de bônus regional. No SISU também tem várias universidades que possuem bônus regional, então existe uma porcentagem que é aumentada na nota de cada participante que é daquela região ou daquele estado específico. O outro processo seletivo que eu participei foi da UFSC. Lá é uma coisa muito específica, porque assim, a UFSC tem vários tipos de processos seletivos. Ela tem o vestibular tradicional, ela tem as vagas pelo SISU e ela tem alguns processos seletivos para grupos específicos. Daí, como é que foi que aconteceu? Muita gente, inclusive, me pergunta sobre a modalidade na qual eu concorri. Em todas as universidades, pelo SISU e fora do SISU, que tem um sistema tradicional de cotas, eu tenho que concorrer na ampla concorrência.
independente de cotas étnicas ou não. No sistema tradicional de cotas, você precisa obrigatoriamente, para ter direito a qualquer uma modalidade de cotas, ter sido egresso de escola pública. Então você tem que ter feito todo o seu ensino médio numa instituição de ensino pública. Esse não foi o meu caso, tanto que na UEPA e na UFPA eu fui aprovado na ampla concorrência, porque foi a modalidade de vagas pelas quais eu concorri. Na UFSC tem algumas variações. Existe um processo seletivo na UFSC chamado vagas suplementares, e eles têm duas modalidades, para pessoas quilombolas e para pessoas negras. Eu não sei se é essa a quantidade para todos os cursos, mas para medicina especificamente, são 2 vagas que eles destinam para vagas suplementares para pessoas negras e 2 vagas para pessoas quilombolas. E esse processo independe da escolaridade, porque ele é puramente étnico, é uma ação afirmativa puramente étnica. Então, eu fiquei sabendo desse processo seletivo no ano retrasado, acho que em 2020, que um rapaz lá da UFSC mesmo me falou. Lembro que na época eu até comentei com ele que provavelmente eu não poderia participar, porque eu estudei em escola particular e tudo mais. Ele falou que esse processo funciona dessa forma. Tanto que a nota de corte acaba sendo diferente, ela acaba sendo mais alta do que o sistema de cotas tradicionais, porque engloba um público maior. Daí eu decidi me inscrever. E como eles fazem lá? Eles fazem um cálculo de nota que eles transformam a tua média no Enem em uma média de 0 a 100. Então, a minha média bruta no Enem foi 700 no 21, tá? Enem 2021. Foi de 782,54. Depois de todos os cálculos, a minha nota lá na UFSC, nessa escala de 0 a 100, ficou 81,77. E aí eu fui aprovado. Dessas 2 vagas, eu fui o segundo colocado. Então, eu fui o corte dessas 2 vagas. Esse processo da UFSC acaba sendo muito específico. Então, você só pode participar se você for uma pessoa realmente fenotipicamente negra. É estranho falar isso, né? Meio lumena. Mas, no caso, você precisa ter traços e você precisa ser fenotipicamente uma pessoa negra. Ou você precisa ter todas aquelas comprovações que você é uma pessoa quilombola. Que eu não sei exatamente quais são essas documentações, mas se você pertencer a esse grupo, provavelmente você já utiliza essa modalidade em outros processos seletivos, então existe esse da UFSC também. Esses foram exemplos, então, como funcionou os que eu participei, né? UEPA, UFPA. A UEPA, se você é do Pará, você provavelmente já conhece, mas se você é da região norte como um todo, talvez você não conhecesse essa possibilidade de se inscrever na UFPA, tendo todas as bonificações necessárias e tudo mais para você poder concorrer. Para pessoas negras, independente se você veio de escola pública ou particular, ou se você é uma pessoa quilombola, existe esse processo seletivo na UFSC, que costuma abrir em janeiro. Se não me engano, sempre no começo de janeiro eles abrem essas vagas. Você pode dar uma olhada no site, eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição. E assim como essas que eu citei, existem faculdades que seguem esse modelo. Geralmente são faculdades estaduais, universidades estaduais. Algumas delas oferecem esse processo seletivo com ou sem a nota do Enem, para você fazer fora do SISU. Eu sei que a estadual lá do Amazonas tem uma prova tradicional, a estadual do Maranhão tem uma prova tradicional, se eu não me engano, a estadual do Mato Grosso tem um processo seletivo que é fora do SISU, mas que utiliza a nota do Enem. Às vezes a própria Unicamp abre um processo seletivo também que utiliza a nota do Enem, em uma modalidade específica. Então vale a pena você dar uma pesquisada sobre esses outros processos seletivos. Já deixei aqui algumas indicações para você dar uma pesquisada a mais, mas provavelmente existem outras. Se você estava acostumado só com o SISU, saiba que existem essas outras possibilidades. Mas assim, gente, sendo muito sincero com vocês, geralmente as pessoas buscam esses outros processos seletivos achando que vai ser mais fácil passar neles do que no SISU. E assim, não necessariamente. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que você ache um lugar que a nota de corte seja menor do que as universidades que você vem tentando. No geral, principalmente para cursos mais concorridos, as notas são bem equiparadas. Por exemplo, esse da Unemat, eu lembro de um ano, acho que foi 2020 mesmo, eu participei desse processo seletivo, e a nota de corte para medicina estava 790 e pouco, assim como acontece no SISU e tudo mais. Na UFSC mesmo, tudo bem que eram 2 vagas, mas a nota de corte foi a minha, que é tipo 782,54. As notas de corte da UEPA, da UFPA também seguem essa mesma linha. Se você retirar o bônus, fica nessa faixa, 780 e tantos, 790. Então, são opções bacanas para você ter outras oportunidades. Pode ser que sejam universidades que tenham nota de cortes menores do que as que você já concorre, que já conhece.
mas também não vá com muita sede ao pote achando que vai ser uma coisa muito mais fácil, porque não é muito equiparado, é só uma outra possibilidade, um outro processo seletivo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, essa foi uma dúvida que muita gente tinha me questionado sobre, pelo fato de eu estudar na UEP, a UEPA não está no SISU, e também pelo fato das 4 aprovações e tentar entender o porquê que 4, se o SISU só pode uma, então é basicamente por isso. Eu espero que tenha sido útil, é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!